EBC Santo Anastácio apresenta Olá, Santo Anastácio, com Luciene Molina. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Olá, Santo Anastácio. Hoje eu converso com uma pessoa muito conhecida e querida, o senhor Olavo Aires de Lima, o famoso chefe Olavo, que tem muita coisa boa e interessante para nos contar. Só que antes eu vou ler um texto que ele me trouxe, que tem tudo a ver com as coisas que ele vai falar. Bom, o texto chama Para Todos que Nasceram Antes de 1945. Nós nascemos antes da televisão, antes da penicilina, da vacina Sabin, antes da comida congelada, da fralda descartável, do xerox, do plástico, das lentes de contato e da pílula. Nós nascemos antes do radar, dos cartões de crédito, fusão de átomos, raio laser e canetas esferográficas. Nós nascemos antes das máquinas de lavar pratos, secadoras de roupas, cobertores elétricos, ar-condicionado e antes do homem andar na lua. Nós casávamos primeiro e só depois morávamos juntos. Gente estranha, não? Nós nascemos antes dos direitos dos gays, da mulher que trabalha dentro e fora de casa, da produção independente de filhos, dos berçários, da terapia em grupo, dos spas e dos flats. Nós nunca tínhamos ouvido falar em fitas cassete, videocassete, máquinas de escrever elétricas, corações artificiais, videogames, computadores, danoninho e rapazes de brinco. Nos nossos dias fumava-se cigarros. Erva era usada para fazer chá. Coca era refrigerante. E pó era sujeira. Embalo era como faziam as crianças dormir. Lambada era chicotada. Fio dental servia para higiene bucal e malhar era coisa de ferreiro. Nós nos contentávamos com o que tínhamos. Nós fomos a última geração tão boba, a ponto de pensar que se precisava de um marido para ter um bebê. Não é de se espantar que estejamos tão confusos e haja tamanha lacuna entre as gerações. Mas nós vivíamos. Sim, vivíamos e continuaremos a viver, apesar da próxima invenção. Seu Olavo, esse texto é muito interessante. O senhor viveu antes disso tudo? Se nós formos falar hoje, analisando pelo que foi dito aí, então muita gente vai pensar, mas como que vivia esse pessoal? Por incrível que pareça, nós vivíamos talvez não vou dizer com certeza, mais feliz do que muita gente hoje, porque nós aceitávamos aquilo que acontecia. Outro dia ainda estava falando com um rapaz, que eu vim para Santo Anastácio, nós não tínhamos água encanada. Então, era um poço e nós chamávamos de privado ou latrina. Então, quem comprava uma data abria um buraco para fazer o poço, para poder tirar água.
e, do outro lado, a privada. Então, se nós formos ver hoje o contato da distância que ficava um buraco da privada e outro da água potável, então, era para não estar vivo aqui, porque isso, numa data fazia isso, na outra também. Então, a cidade toda era cheia de buracos com infiltração, pelo que se analisa, infiltração de água com essas privadas. Mas e por que não acontecia nada? Ou se acontecia, nós não percebemos, porque eu torno a repetir. Se fosse analisar por isso, eu não estaria aqui. Mas, então, tem coisas que a gente fala, mas é um absurdo. Eu me lembro que meu pai e minha mãe, quando a gente fazia, às vezes, um corte na mão, imediatamente chegava na parede, tirava lá um pedaço de teia de aranha e colocava no lugar para estancar o sangue. Quer dizer que hoje falar isso daí é um absurdo, não? Aí a contaminação, tudo. Mas fazia isso e estancava o sangue e curava. Então, tem uma porção de coisas que parecem incríveis que acontecia e que hoje, se nós analisarmos, porque nós não tínhamos tudo isso que diz aí, de fato não tínhamos, mas tinha mais outras coisas de muito mais valor do que hoje, né? Quando o senhor, falando nisso, quando o senhor nasceu e com onde e com quantos anos o senhor veio para Santo Anastácio? Eu nasci em Itapetininga, 23 de dezembro de 1923. Eu já estou na fase de extinção já, mas estou aqui, porque quando nós saímos de lá, papai mudou, aliás, nós mudamos uma temporada em Piraju, depois tivemos em Avaré, Assis, depois passamos para cá, que eu cheguei para cá em 1938. Agora, Santo Anastácio, naquela época, não era aquilo que eu estava dizendo agora há pouco aí, mas eu estou aqui desde 1938. Quando o senhor chegou aqui com a sua família, a sua mãe já era parteira, e eu queria que o senhor me falasse dela antes de falar do senhor, porque ela é muito famosa em Santo Anastácio, e se é verdade que ela já fez mais de 2.000 partos. Se é uma das coisas que eu me orgulho bastante foi da minha mãe. E mamãe, quando nós morávamos em Assis, ela fez um curso lá com uma parteira profissional, porque na época era interessante e se aceitava, porque as mulheres tinham os filhos daquela maneira que Deus mandou que tivesse. Então, a cesariana era só em último caso. Então, o que acontecia? Mamãe ia com essa parteira que chamava-se Dona Maria Francisca, ela era uma parteira diplomada de Curitiba, que hoje até eu não vejo mais isso, mas era comum chegar numa cidade, tinha lá a placa de parteira diplomada, hoje não tem mais isso daí. Mas quando era uma criança ia nascer, ia no hospital, o contato direto era com a parteira, o médico só no caso de ter que fazer cesariana, senão caso contrário, não. Então, aquilo, a maneira, que eu acho que é por isso que hoje um porção de coisas acontece, porque deixamos de ter aquele contato da criança com a mãe, e nós estamos se distanciando disso daí. A mamãe se dedicou muito a esse trabalho, então aqui em Santo Anastácio, quando nós chegamos aqui, ela trabalhou aqui onde, mais ou menos, o carro 2.000 ou mais crianças que nasciam na mão dela. E porque tudo dependia da parteira. E Santo Anastácio, na época, a população era muito mais nas fazendas, nos sítios, do que na cidade. Então, era comum mamãe sair de casa e às vezes, num sítio ou numa fazenda, às vezes ficava 2, 3 dias sem voltar em casa, porque quando chegava lá, às vezes não era a hora da criança nascer, tinha que esperar, então ela tinha que cuidar de tudo, porque existia na época
que muita criança às vezes morria, que falavam mal de 7 dias, e que na realidade não tinha nada de mal de 7 dias, era o tétano, porque na hora de cortar o umbigo, às vezes não desinfetavam direito, então a mamãe tinha uma malinha que ela fazia tudo aquilo de acordo com o que tinha aprendido. Então, antes dos 7 dias, a parteira era responsável de ficar cuidando pela criança. Então, a mamãe às vezes saía para não voltar em casa, para dificuldade para ir, ficava às vezes 2, 3 dias ou mais fora de casa. E interessante também, quando voltava, pagamento. Às vezes era frango, às vezes era um pedaço de... Então era desse jeito. Então, a minha mãe fez muita coisa aqui por Santana. Ah, é, sim. E o pai do senhor fazia o quê? O pai era empregado da Estrada de Ferro, e então entrou na Estrada de Ferro em Assis, foi por isso que nós viemos para cá, porque transferiram ele para cá e nós tivemos que vir. Ele veio para passar uma temporada, mas aqui nós estamos desde aquele tempo e não voltamos mais, e daqui também não vamos sair, né? Eu fiquei sabendo, me contaram, que o senhor foi um excelente jogador de futebol. Com quantos anos o senhor começou a jogar bola e até quanto tempo o senhor ficou jogando? Antes eu um excelente jogador. Na época... Me falaram. Na época a gente jogava e aqui tinha um time de futebol que era o FADA. Até o nome é interessante, que eu devo te explicar, porque puseram o nome Federação Anastassiana de Esportes, mas não era permitido isso daí, então isso formava o nome FADA. Então é por isso que ficou FADA. Então, porque muita gente pergunta, mas FADA, na realidade foi isso daí. Então eu sempre gostei de esporte, papai também gostava de treinar futebol com o pessoal, era juiz também, e todo esporte eu sempre tive pelo meio, e joguei um bom tempo, e por felicidade minha, e talvez nossa, aqui de Santo Anastácio, o FADA foi um dos times melhores que teve aqui naquela época, porque nós chegamos a competir até com um quadro de, acho que era SPR de São Paulo. Então nós ficamos uma vez no campeonato estadual, nós ficamos em segundo lugar do estado de São Paulo. Bom, também me falaram que o senhor é o membro mais antigo da maçonaria anastassiana. O que dá para falar um pouquinho só sobre isso? Eu vou aqui falar alguma coisinha, porque a maçonaria é uma entidade assim, secreta, mas no certo ela é igual às outras. É que existem certas coisas, é por isso que ela até hoje funciona muito bem, porque de fato tem uma porção de coisinhas que a gente não pode, não deve estar divulgando, mas eu sou sim, no momento sou o mais antigo, sim. E que período o senhor ficou vereador? De tanto a tanto? E nesse período, quais as coisas que foram feitas que o senhor se recorda? Aí eu me fugi um pouquinho agora para me falar a data, mas aqui em Santo Anastácio, na minha época, uma das coisas que eu fiz e que foi um projeto meu, fora outros, mas um importante que eu acho, aqui nós temos aqui o trevo aqui da cidade, aqui a entrada principal, mas logo além, indo para Presidente Venceslau, ali tem uma outra, uma ponte ali também, onde a passagem, na época, trator, essas coisas, passava tudo por esse trevo principal. E lá era um problema tremendo. Então, aquilo foi um projeto meu, então eu me orgulho disso daí. E mais outras coisinhas que era a obrigação do vereador atuante, porque a gente nota que tem, se o vereador quiser, tem tanta coisa que pode ser feita e coisa que ele tem que fazer, tem que mandar fazer. Então eu nunca fui daquilo de querer
estar mostrando muito o que eu fiz, mas eu fiz bastante coisa por Santo Anastácio, sim. Tenho certeza. Desculpe, eu fui da época do Arari Bartuiri, que ele era prefeito, né? Eu fui vereador nesta época. Antes do senhor assumir o grupo de escoteiros Kaiowá, quais eram as suas atividades e como surgiu essa oportunidade de ser o chefe Olavo? Eu acho que tem coisas que eu costumo dizer assim, maktub. Maktub é uma palavra, é isso. Então, quer dizer, que estava escrito, né? E eu acho que estava escrito que eu tinha que ser escoteiro, porque toda a vida eu gostei de mato, de estar mexendo com criança. Então, eu acho que... E na época também, aqui tinha um diretor de grupo que aqui o escotismo ainda não era divulgado, mas era conhecido. Porque era costume a gente, às vezes, assistir um filme daqueles antigos, Rolf Flynn, aquele pessoal ali, e se nós tivéssemos prometido, por exemplo, de encontrar hoje aqui, então, para ter certeza, então, usava-se aquilo, mas palavra de escoteiro, porque, então, é por isso que ficou sempre aquilo, e eu sempre gostei disso. Então, o escotismo, acho que já nasceu comigo, não é? E daí a gente começou aqui na escola, tinha aqui uns tempos que, aproveitando o escotismo, na escola Eurico Bertone, tinha um diretor que fazia, quase que obrigava os meninos a ser escoteiro. Porque com aquilo o menino se comprometia, estudava melhor, fazia uma porção de coisas em troca de participar, de passeios, tudo. Então a gente já começou a se envolver num movimento assim. Agora, quanto chefe Olavo, foi porque eu fiz uma porção de cursos que só depois disso daí, então, é que se recebe o título de chefe, porque para isso daí tem que, bastante profundo, tem que saber bastante coisas. E eu fiz bastante cursos sobre escotismo. Então, por isso, o título de chefe Olavo, que hoje quase que todo mundo conhece eu por chefe Olavo. Como surgiu esse nome Kaiowá e quem colocou e por quê? O grupo de escoteiro Kaiowá, aqui foi uma sugestão minha, porque os índios kaiowás, os índios terenos, eles foram os primeiros habitantes daqui, dessa área nossa até o Rio do Peixe. E eu achei que, para não esquecer disso, que eu acho que é coisa que deve se guardar, eu achei por bem pôr um grupo de escoteiro Kaiowá, né? Então, muita gente até dizia, mas por que Kaiowá, se aqui é Santo Anastácio? Não, o motivo foi isso daí. Eu acho que não deve de ser esquecido, porque, na realidade, eles... Faz parte da história. Exato. Então, que senão daqui a uns tempos ninguém sabe disso daí, né? Então, mais uma coisinha que eu fiz em benefício deles e nós, porque eu acho que eu não fiz mais que a minha obrigação de lembrar dos índios daqui, né? Dos habitantes. Quais eram os principais ensinamentos que o senhor passava para os alunos? Olha, se eu for enumerar aqui, é tanta coisa, porque o menino fazia uma promessa no escotismo para ele entrar, e que aquilo tinha que ser cumprido com toda a regra mesmo. Eu trouxe até aqui um... Posso ler? Eu vou pegar, então. Olhem que graça. Promessa escoteira. Prometo, pela minha honra, fazer o melhor possível para cumprir meu dever para com Deus e a pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, obedecer à lei do escoteiro. Daí agora vem a lei. Primeiro, o escoteiro tem uma só palavra. Sua honra vale mais que a própria vida. Segundo, o escoteiro é leal. Terceiro, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. Quarto,
O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. Quinto, o escoteiro é cortês. Sexto, o escoteiro é bom para os animais e as plantas. Sétimo, o escoteiro é obediente e disciplinado. Oitavo, o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Nono, o escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. Décimo, o escoteiro é limpo de corpo e alma. Nossa, chefe Olavo, isso é muito bonito. As crianças de hoje em dia deviam seguir isso aqui. Eu até acho que é uma pena que o escotismo esteja parado aqui, mas acho que hoje, mais do que antes, até seria uma necessidade que tivesse escotismo. Eu vou contar uma passagem que está junto aí com essa lei que aconteceu comigo. Eu estava um dia em casa, estava chovendo, eu estava deitado lá no sofá descansando e tocou o telefone. Era um senhor de lá daquela cidade que faz bordados, Ibitinga. Então, ele não me conhecia e eu menos ele ainda, mas na lista de telefone estava lá a oficina mecânica e da família dele tinha vindo um carro para cá e estava a senhora dele com umas crianças e o carro quebrou aqui nessas imediações de Santo Anastácio. E avisaram lá que o carro estava numa oficina aqui, mas ele não sabia qual oficina que era. Então ele telefonou justamente em casa, saber se eu conhecia a oficina. Eu falei, olha, eu sei, essa oficina está com o nome de oficina mecânica, mas não é a oficina mecânica minha. Mas eu vou descobrir para o senhor aqui onde é que está esse pessoal. Falei, então se você quiser fazer esse favor para mim, estava chovendo, eu saí, procurei, consegui localizar onde estava a oficina e a esposa dele, dei a notícia que eles estavam preocupados lá, tudo, e depois retornei para dizer que já tinha estado em contato com a família aqui. Aí ele veio perguntar para mim quanto que era o trabalho que eu tinha feito, né? Aí eu falei, pois é o contrário. O senhor não me deve nada, porque eu não tinha praticado nenhuma boa ação hoje ainda. E se não é o senhor telefonar para mim, eu ia passar sem praticar uma boa ação. Ué, mas eu não estou entendendo. Não, mas é verdade, é que eu sou escoteiro e eu estava até preocupado de não ter praticado nenhuma boa ação hoje. Então, olha, muito obrigado. Muito obrigado do senhor ter me procurado. Então, são coisinhas que gravam na gente e a gente automaticamente faz isso aí como coisa comum, que hoje, se for falar isso daí, o cara fala... Não é favor, é uma obrigação. Obrigação, né? Quer dizer que se as pessoas pensassem um pouco assim, procurassem fazer, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer e a gente deixa de fazer, né? Então, quem passa pelo escotismo, ele é diferente, sim. Porque no escotismo diz que o impossível não existe. Então, o sujeito é pobrezinho, ele não tem casa para morar, mas ele vai lutar para ter uma casa. Então, ele quando chegar um certo tempo, às vezes ele não consegue aquela casa que ele pensava em conseguir, mas conseguiu uma casa menor, né? Já que o senhor está dando liberdades para mim, desculpa, mas eu botei... Não, à vontade. Eu botei pilha nova hoje, eu vou gastar. À vontade, hoje é o dia do senhor. Então, veja bem, eu de família pobre, naquele tempo o papai trabalhava na estrada de ferro, então para fazer comida em casa, na hora do almoço, trazia um pauzinho de lenha, porque para poder ajudar. E nós vivíamos numa casa alugada, onde a dona da casa era daquela senhora, quando chegava no fim do mês, no dia certinho, estava lá para receber o aluguel. E a estrada de ferro atrasou um pouco, então ficou acho que uns 5, 6 dias sem fazer pagamento do aluguel. E a dona da casa em casa cobrando, não, eu preciso do dinheiro, tudo. Tinha ido em casa umas 3 ou 4 vezes e mamãe estava tão envergonhada de estar sem o dinheiro que numa dessas vezes que a senhora chegou lá, a mamãe estava lá no quarto, ficou com vergonha de ir lá falar com ela. Então pediu para mim, Olavo, vai lá e fala que eu estou aqui.
Isso aconteceu com a gente. Aí eu cheguei lá e falei que mamãe não estava. Pois olha, graças àquilo ali, eu nunca paguei um aluguel de casa, porque eu prometi para mim mesmo, eu era garoto, eu prometi para mim mesmo que comigo nunca ia acontecer, porque eu só me casaria se tivesse uma casa. O que eu fiz? Eu tenho uns parentes meus de Itapetininga, que eu tinha ganho um cofrezinho que tinha uma gavetazinha que o fundo era falso. Então a gente punha a moeda ali, a moeda caía, e depois quando a gente abria a gaveta, puxava a gaveta, não tinha condições de tirar a moeda de lá. E naquela época existia a moeda maior que nós tínhamos, era R$ 2.000. Então, a gente trabalhava, o dinheirinho que ganhava, dava tudo para a mamãe e para o papai, que a gente não ficava com nada não. Eles é que passavam para a gente. Então, eu prometi para mim mesmo que daquela data em diante, todos os R$ 2.000 que eu recebesse, eu ia pôr naquele cofre que era para mim comprar uma casa. Pois olha, passei vontade, às vezes, de ir ao cinema, tudo, porque chegava no fim da semana, às vezes a mamãe me dava e dava R$ 2.000, eu podia, né, trocar tudo, não, mas eu tinha prometido que não ia guardar o dinheiro. Pois olha, quando eu casei, faltando quase uns 6 meses ou mais, ou quase um ano antes de eu casar, eu já tinha a minha casa. Ai, que coisa bonita. Mas o senhor falou que trabalhava e dava o dinheiro para os pais. E que trabalho que era esse que o senhor fazia? Aqui teve... Nossa, é por isso... Eu sei que o senhor já fez um monte de coisa. Então a gente tá voltando bastante. Eu comecei a trabalhar de pintor de casa, porque eu trabalhei num consultório, porque ali onde está a Caixa Econômica Federal, para baixo um pouquinho ali, onde está o Boinha hoje, ali tinha um sanatório, Sanatório Santa Maria, onde trabalhava ali, tinha um dentista, que até é um nome que meio diferente, chamava Segismundo Trota. E tinha o médico, doutor Arealião, trabalhou ali, doutor Lauro Alberto Cleto, trabalharam ali também, e mamãe já naquela época trabalhava com os médicos ali. Então porque naquele tempo não existia essa lei de hoje, que o menino não pode trabalhar, então sendo para ajudar os pais ali, as crianças trabalhavam só. Então eu tinha 7 anos e pouquinho, já trabalhava fazendo limpeza no consultório, tudo. E depois, um dia chegou lá um pintor de casa, chamava Pascoal Garcia, e pediu para mim ajudar alguma coisinha para ele ali, pegar uma lata de tinta, uma água, e ele percebeu que eu tinha um pouquinho de dom para pintura também. Então ele falou com a mamãe, se quisesse, ele arrumava para mim trabalhar com ele. Então eu comecei, foi o primeiro serviço meu, foi serviço de pintura de casa, né? Bom, então vou voltar para os escoteiros. Só os meninos eram escoteiros, as meninas não? Na época que eu comecei, era só os meninos, porque o escotismo começava assim, os meninos de menos idade, de 7 anos, que a gente chamava de lobinhos, e depois tinha os escoteiros, que passando de lobinho passavam para escoteiros, mas as meninas não tinha. Foi criado mais tarde, daí passou a ter as meninas também, né? E qual era o nome delas? Falava escoteira? Escoteiras, né? Escoteiras, só que naquela época ainda era possível se fazer isso, apesar de que fazia muito pouco, mas hoje, a maneira de viver de hoje, das meninas que me perdoam, que não estou falando mal delas, não estou falando a realidade, esse contato lá com a natureza, acampamento, então é meio problemático, né? Comigo aconteceu uma vez, isso daí eu conto porque a menina que aconteceu há pouco tempo, ela esteve aqui e teve me abraçando, e olha, para mim foi uma recordação tremenda. Nós estávamos fazendo um acampamento, aliás, um passeio noturno aqui para o lado da piscina, e ela tinha machucado a perna, estava com a perna engessada, mas ela fazia questão de querer ir junto também.
mas e como fazer? A mãe, poxa vida, mas como é que vai fazer com você? Não, não, mas eu vou porque o chefe Olavo tomar conta de mim. Bom, saiu se arrastando, quando chegou perto da piscina, era de noite, ela sentiu vontade de fazer necessidade. Mas, e daí, como que vai fazer? Aí, porque eu era o pai e a mãe dos meninos, só não dava de mamar, mas o resto a gente tinha que fazer tudo. E havia confiança dos pais. Então, o que aconteceu? Escura, ela com medo, lá pôs ela o braço em cima de mim e eu no corpo dela, e descemos numa beiradinha ali, ela fez o que tinha que fazer e depois trouxe para cá. Então, a gente contar isso, mas espera um pouquinho, mas existia a confiança mútua e as meninas... Tinha que ser feito, fazer o quê, feito, né? Então, que hoje chegou um dia um garoto, criou um problema ali à noite, porque o escoteiro usa uma faca, né? E começou a querer meter a faca no outro, o negócio estava complicado. E eu acabei, para poder resolver a situação, porque ele me respondeu mal, tudo, eu tive que dar uns tapas nele. Bom, isso era de noite. Hoje em dia já não é poder, né? Não, mas eu daria a mesma coisa, né? Nem que fosse me ser enforcado. Mas eu não tinha outra alternativa. Quer dizer que, veja bem, se acontecesse hoje isso, e acontecesse do menino meter a faca no outro, aonde... A responsabilidade era do senhor estava agindo como pai, tinha todo o direito de dar uns tabefe. Então, são situações que, por isso é que o escotismo hoje quase que não existe, porque todo mundo tem temor, né? Mas ele não quer, porque se acontecer, então modificou muito. Então, eu tive que dar uns tapas no garoto e depois trouxe para casa, cheguei em casa e avisei o pai, aconteceu isso, assim, assim. Simplesmente a mãe e o pai falou, chefe Olavo, está lá, ele é filho do senhor, o senhor deu uns tapas nele, aqui ele vai levar outros tapas também, porque ele não podia ter feito isso. Então, as coisas modificaram muito, não é? É por isso que hoje está tudo complicado. Então, aquilo que a gente... Tinha mais autoridade antigamente. Tinha, e eu não sei como que agiria... naquela época eu sei como agiria o juiz de direito, mas hoje eu não sei, né? Mas, então, a gente tinha mais poder na mão. Aqui chegou o doutor, um juiz de direito aqui, me fugiu agora o nome dele, mas quando ele veio aqui para Santo Anastácio, daqui a pouco... Espanholo? Não, foi doutor... eu me lembro ainda. Ele veio para cá e trouxe os filhos e queria pôr no escotismo. Então, ele me procurou. Falei, não, pode deixar, que a gente coloca os meninos aí. E ele era daquele juiz bastante enérgico, como a maioria dos juízes, né? Só que ele tinha uma imponência tremenda ali, e o pessoal tinha um respeito tremendo com ele. Quando falava em juiz de direito, você já ficava apavorado. Aí, o menino, no escotismo, nós fomos fazer um acampamento e foi dado para ele uma relação de mantimento que era para levar. Porque, veja bem, eu procurava no escotismo ter igualdade, então eu não admitia que o menino pobre ali no escotismo, que ali no meio, que o filho do rico se destacasse porque era filho de rico, não. Teria mais condições, mais coisas que o outro. Então, o que eu fazia? Quando ia fazer um acampamento, eu repartia, por exemplo, uma colher de pó de café de cada menino, mas era todo. O pobrezinho era uma colher de pó de café e o rico também uma colher de pó de café. Então, eu não admitia que trouxesse mais. E assim por diante, que era para ninguém dizer, não, mas eu trouxe mais. O princípio da igualdade. Exatamente. E esse garoto eram dois, trouxeram eu dei uma listazinha e pedindo essa quantidade. Mas a mãe falou assim, não, pera um pouco, você vai levar mais coisa aqui. E pegou uma cesta grande, pôs uma porção de coisa para levar, tudo. E chega lá na hora de entregar... Aquele montão de coisa.
eu simplesmente falei, olha, vamos fazer uma coisa, viu? Cadê aquela listinha que eu pedi para você? Ah, mas está aqui, mas é que a minha mãe falou que não, em casa tem tanta coisa lá e mandou trazer. Eu falei, olha, você faz o seguinte, expliquei para ele a razão qual que era, você faz um favor para mim, você volta na sua casa, deixa isso lá e pede para ela mandar só, depois eu converso com ela. Bom, menino foi, mas era um menino do juiz de direito, né? Foi ousadia minha. Aí foi lá e trouxe o que eu pedi. Quando foi num domingo, quando foi na segunda-feira, logo cedo, o juiz mandou me chamar lá no fórum. O fórum era aqui em cima, mandou me chamar lá, eu estava trabalhando em casa, lá na oficina, e eu falei, eu vou trocar de roupa. Ele falou, o rapaz que veio lá, o oficial de justiça, falou, não, ele disse que eu estava trabalhando que a professora ia assim mesmo lá. Bom, tá bom, mas só que eu pensei o pior, eu falei, agora já vão me guardar eu lá. Aí quando cheguei lá, mandou entrar, então ele disse assim, chefe Olavo, eu admirava muito o senhor, mas agora eu admiro muito mais, dou muito mais valor para o senhor agora, porque o que o senhor fez, o senhor está certo, e eu mandei chamar o senhor para pedir desculpa, porque foi a minha esposa que mandou levar aquilo. Mas o senhor está certo, sim, continue sempre assim. Quer dizer que, então eu era daquele jeito, né? Até eu costumo brincar, porque o chefe de escoteiro, para os meninos, ele é ruim. Porque se a gente não manter aquilo ali, a gente não consegue nada. Então, a disciplina é uma das coisas importantes ali, a obediência. Então, tem que ser assim, mesmo contrariando a vontade das crianças. Então, eu costumava dizer que chefe de escoteiro, quando morrer, ele vai para o inferno, porque ele judia das crianças assim. Então, eu dizia, antes do chefe de escoteiro, o sargento de tiro de guerra também vai. E agora eu descobri um outro também, chefe de gabinete de prefeito. Porque ele contraria tudo, porque é só o pessoal pedindo as coisas lá, e a gente... Tem que falar não. Falar não, e toda vez que a gente falar não, já contraria aquilo que a pessoa veio pedir. Então, é meio complicado. Então, meu lugarzinho, não sei não, mas acho que está lá. Falando nisso, semana passada o senhor me contou uma história sobre esse negócio de impor respeito, das crianças terem que obedecer. O senhor contou uma historinha muito bonitinha que eu acho que encaixa aqui, sobre o Coronel Jaloto, na carta. Como que foi? O Celcinho, conhecido aqui por nós como Celcinho, porque, como disse, foi escoteiro meu, orgulho meu, porque ele era formidável mesmo. Então, ele foi para a Academia das Agulhas Negras, e a primeira carta que ele mandou para o seu Celso, pai dele, finado seu Celso, então ele, lá no textinho, ele pôs que ele estava lá numa escola para aprender a comandar, mas que lá primeiro tinha que aprender a obedecer. Mas papai, aprender a obedecer eu aprendi com o chefe Olavo. Que bonito, eu achei isso uma graça. Com quantos anos a criança entrava e até que idade ela podia ficar? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Então, eu até hoje continuo sendo escoteiro. Então, o menino entrava com 7 anos. Só que tem uma porção de classificação, né? Então, lobinho, depois tem o escoteiro, depois tem escoteiro sênior, e tem mais um monte de classificações, cujas classificações eu estou pensando que o escotismo daqui parou, mas eu posso criar ainda, se quiser, um grupo de antigos escoteiros, porque eu estou com essa ideia, vou ver se eu consigo, porque através de antigos escoteiros eu posso depois começar a formar um outro grupinho de alguns meninos. Eu disse alguns meninos porque hoje, a criança de hoje é diferente, né? Então, passar para eles o que é o escotismo, o que deve de fazer, tudo, a maioria não vai aceitar, porque também não tem aquela colaboração que tinha com os pais, né? Porque hoje o próprio pai e a própria mãe, não,
por exemplo, nós chegava no mato, muitas vezes, bom, vamos fazer fogo, mas só tem um palito de fósforo para acender fogo. Se você acender com palito, você vai, se não acender, você vai ficar com fome. Então, uma porção de teste que fazia para aprimorar o conhecimento do escotismo para o garoto. Então, às vezes, saímos, não vai levar barraca, hoje nós vamos dormir lá no mato, vocês têm que improvisar. Então, conseguir fazer fogo, não tem fósforo, acabou o palito de fósforo, vamos com atrito de madeira, com atrito de pedra. Bom, ele tem que dar um jeito. Aprendendo com as dificuldades. Exatamente, é através disso que a gente consegue aquilo que a gente quer, que é o que não está acontecendo hoje, né? É por isso que eu sinto uma dificuldade tremenda dos meus anos de vida, comparando com aquilo que foi lido ali, como é que vivia aquele pessoal? Vivia porque existia isso, né? Então, eu quero fazer e vou fazer, a dificuldade... Não tem nada pronto, se quiser tem que fazer. Aquele tempo em que chegava na casa, eu estou misturando um pouquinho, mas... Pode misturar. Chegava numa casa, por exemplo, aqui, o transporte aqui dentro da cidade era a pé, então existia charrete. Então, o que acontecia? Era comum, chegava de tarde, naquele tempo, graças a Deus, não tinha televisão, né, que atrapalhava uma porção de coisinhas. Então, a família chegava, ou tinha um amigo do outro lado da cidade que tinha ficado doente. Aí, prevenivelmente, chegava de tarde, os pais pegavam, nós temos que fazer uma visita para fulano de tal, porque está doente lá. Então, ia a pé, tudo, achava jeito para isso. Hoje, com toda essa facilidade, ninguém visita ninguém tem tempo para nada. Então, nós vivemos numa vida... Muito individualista. Então, eu acho que esse contato, aquele envolvimento que tinha as famílias, tudo, está deixando tudo de existir devido a esse progresso. Sou contra o progresso de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo isso porque era completamente diferente. Então, eu, com a minha idade, tenho uma porção de coisas de hoje que eu sinto um pouco de dificuldade para estar se adaptando à realidade de hoje, mas eu tenho que me adaptar. É por isso que eu estou ali fazendo um serviço hoje que muitas e muitas vezes a gente chega ali pessoas que só querem saber do direito deles, as obrigações ficam para lá. Então, está ficando difícil, né? Então, o escotismo lapidava a gente para tudo, as dificuldades deixavam de ser dificuldades, né? Pode ter certeza que se voltar o escotismo aqui em Santo Anastácio, os meus filhos vão ser os primeiros a serem matriculados, viu? E eu deixo tudo, viu? O chefe pode mandar e desmandar, que eu permito tudo. Eu sei que acho que não vai ser, mas se por acaso eu der um tapinha nele? Não vou ligar, e ainda vai chegar em casa e vai apanhar de novo, viu? Onde que era a sede do grupo de escoteiros Kaiowá? Nós ficamos uma porção de tempo aqui, não tínhamos aonde ficar. Então, uma hora era numa escola, outra hora reunia em outra escola, então ficou muito tempo desse jeito, né? E até teve uma vez que nós estávamos aqui no Bertone, alojados ali, tinha um rapaz escoteiro, já mocinho, e no escotismo não se permitia que fumasse. E ele estava na parte de cima ali do Bertone e estava fumando. E eu cheguei aqui embaixo e ele não me viu. Quando ele vinha descendo a escadaria, ele encontrou comigo, mas estava com cigarro na boca. Quando ele me viu, ele tirou o cigarro rapidamente, cigarro aceso, e botou no bolso. Eu parei então, que eu sou meio malvado nesse sentido aí, e ele ia passando e falou, não vai fazer sempre alerta, porque o escoteiro tem que cumprimentar com 3 dedos sempre alerta, né? E ele estava com a mão no bolso, fazia sempre alerta, ele tinha que tirar a mão do bolso, né? Imediatamente ele tirou a mão do bolso, sempre alerta, e eu comecei a conversar, porque enquanto eu estava conversando, ele tinha...
Ah, mas não demorou nada, aí foi só tapa para vender. Então, são porções de passagens interessantes, né, que a gente gosta de contar. Então, a gente viveu uma porção de tempo sem um lugar definitivo. Foi quando chegou aqui esse juiz de direito que procurando com outras pessoas daqui, mas precisa fazer uma sede para os escoteiros. Então foi procurado aí aí é que entra um pouco da maçonaria, um senhor da maçonaria que tinha lá um terreno, cedeu um terreno para nós, e aí nós pegamos e acabamos construindo com ajuda, principalmente no caso da maçonaria e outras pessoas da cidade, que a gente andou mendigando aí tudo quanto era, que o pessoal ajudava, porque via que o escotismo era uma coisa, primeiro confiavam em mim e viam que o escotismo estava fazendo muita coisa pela cidade. Aí foi que nós fizemos a sede lá perto da igreja presbiteriana, né? E, bom, vocês faziam muitas viagens. Qual foi a viagem mais longa que vocês já fizeram? Eu queria saber sobre essas viagens. Nós fizemos viagem, tivemos em Brasília, tivemos aqui no Paraguai, escalamos o Pico das Agulhas Negras lá em Itatiaia, fica ali em Resende. Se não me engano, acho que é o terceiro pico mais alto, me parece, do estado de São Paulo. Então, levamos, por isso que eu falo, falei isso que a bandeira de Santo Anastácio já teve lá em cima, porque nós levamos, graças ao escotismo, muita gente não sabe disso, e Cananéia, Ilha Comprida. Em Cananéia nós estávamos acampados na praia lá, e agora deixa eu falar um pouquinho da minha esposa. Ela me acompanhava a maioria das vezes porque também gostava, então eu devo também bastante, ela que nunca me contrariou e me ajudava. E lá nesse acampamento que nós fizemos, porque o chefe de escoteiro é aquele durão, tem que ser, porque senão ele não consegue, né? Ele tem que manter aquela fibra, ele é o que sabe mais. É o general. E não pode dar demonstração que não sabe, né? E com isso eu E demonstração de fraqueza, né? E eu já passei a posição de fria por causa disso. Aí lá no acampamento, na praia lá, eu percebi, porque nós saímos fazer uma caminhada pela beira da praia, e tinha uma turminha lá que estavam querendo arrebentar pipoca. Eu disse, bom, agora ninguém vai arrebentar pipoca não, só depois que eu voltar. Mas a gente está tão acostumado com aquele contato com os garotos que até nas maneiras deles eu conseguia já saber o que iam aprontar ou o que não iam. Eu percebi que um deles eles vão arrebentar pipoca assim aí. E nessa altura tinha duas mocinhas que tinham ido junto também. Andamos pela praia, um trecho, chegou lá adiante, eu parei e falei para minha esposa. Eles estão aprontando. Estão aprontando, eu vou voltar lá. Olá, mas você vai voltar? Eu falei, vou sim. Cheguei lá, não deu outra. Quando cheguei lá já estava o fogo pronto, o milho ali, a pipoca já começando a estourar. Eu não falei nada, porque quando eu cheguei, esfriaram, né? Eu simplesmente cheguei lá, peguei areia e enchi a panela de areia. Enchi a panela de areia e não falei nada para ninguém. Simplesmente pus a areia na panela e fui embora. Quer dizer, que se eles sabiam que não era para fazer aquilo... Desobedecer. Então eu não foi preciso falar nada também. Então tem uma porção de coisas que aconteceu. Nossa, a gente tem tanta coisinha. Tanta história boa, né? Mas só que vai falar alguma coisa para mim num caso desse? Não, estavam desobedecendo. Agora eu tinha que demonstrar. Uma vez, falando em fria, nós estávamos aqui na fazenda do seu Tolosa e à noite, isso foi durante o dia, porque o escotismo ele aprende a mexer com bússola, aprende primeiros socorros, aprende de tudo, sobrevivência na selva. E nós estávamos num treinamento como se estivéssemos fugindo de índios. E foi dado pela bússola um trajeto e tinha um córregozinho
que eu já tinha previsto, que quando chegasse aí eles tinham que derrubar uma árvore, improvisar uma ponte para atravessar. E os meninos, os índios vêm vindo, eu ali, olha, vocês andam depressa, porque... Mas chegou ali, eles cortaram a árvore, tem o lugar certo para fazer o corte da árvore para cair, mas eles cortaram um coqueiro, que estava mais fácil. Mas o coqueiro não caía, ele trincou. E os meninos chegaram ali com medo de atravessar, aí os índios vêm vindo, né? Aí entra a vez do coitado do chefe. Para dar exemplo, ele foi atravessar primeiro. Como eu estava no meio, o coqueiro quebrou. Aí desembarquei lá embaixo, tinha uma aguinha, uma coisa, e agora ri do chefe, né? Então são situações interessantes e que a gente passava e que era gostoso fazer isso daí, né? Então, e dentro disso, nossa, eu nunca tinha comido cobra e nem pensava em comer cobra. E comeu? Comi porque treinamento de sobrevivência na selva, então a gente... Comer de tudo. E justamente nós estávamos numa fazenda e eles mataram uma jaracuçu do brejo, uma cobra acho que de um metro e meio, por aí assim, e tiraram o couro para trazer para guardar como troféu daquela época. Mas cismaram de pegar a carne, uma carne muito bonita, por sinal, e limpar, mas depois para comer não tinham coragem. Aí Eu tinha que dar o exemplo. E agora? Se eu vivo falando que pode comer, eu não vou comer. Tem que comer de tudo, né? Tive que comer carne de cobra, só que não morri, não. E daí, depois que eu comi, daí vem o orgulho do garoto. Imagina o garoto chegar em casa, né? Fala, comi carne de cobra lá, o chefe comeu também. Então... Nossa, que bonito. Quanto tempo durou esse grupo? Quando que ele terminou? Olha, o envolvimento de escotismo aqui, e depois até eu tenho um cartãozinho ali que a gente vai mostrar, porque é feito o registro todo ano. Pelo que consta ali, me parece que aquilo ali está de 1930, porque existia o escotismo aqui, mais irregular, não era registrado, porque ninguém tinha curso, mas devido àquela influência de cinema, de estar falando em escotismo, que Baden-Powell, que foi o fundador do escotismo, ele, lá na África, ele estava em dificuldades numa guerra que teve lá entre acho que os índios Zulus estiveram nesse meio também, e ele teve que apelar para a garotada para ajudar serviço interno no quartel. Então foi daí que começou. Então a gente fala, né, mas escotismo não é militarismo, mas ele tem militarismo porque essa disciplina, tudo veio daí que os meninos começaram a aprender a praticar o escotismo através de Baden-Powell. Depois que parou aquela guerra lá, aí deram continuidade com o escoteiro, porque principalmente na Inglaterra usava muito, porque ele passou, como nós vimos aí pela lei aqui tudo, se o menino seguisse, o menino, se nós seguíssemos tudo que está aí, como seria? O mundo ia ser melhor. Não resta dúvida, né? O senhor tem uma ideia, mais ou menos, de quantas crianças passaram pelo senhor? É até meio impossível falar, porque eu estou envolvido no escotismo há 40 anos. É muita criança. Porque tinha muitos que não toleravam o chefe, outros achavam, não, eu vou chegar lá, mas daí não ficava muito tempo e saía, porque, como eu disse, a exigência, porque para mim ter a responsabilidade que eu tinha e ter, assim, poder sobre os garotos, eu tinha que exigir isso que eu estou falando, que contrariava, porque nem todo menino se sujeita a isso. Por exemplo, aquilo, hoje nós vamos sair, mas não vai dormir no chão. Aí o menino voltava em casa, a própria mãe, às vezes, né, com aquele coração de mãe que é natural, onde se via meu menino ir lá e deixar ele dormir lá no chão. Chegou lá, ele
ele não come, não toma sopa. Eu falo sopa porque naquele tempo eu acho que procurando fazer uma coisa que eu acho que era certo, porque se ia num hotel, ia numa pensão, mesmo em casa, comia sopa à tarde. Por quê? Porque era uma comida mais leve e também aproveitava o que tinha sobrado do almoço. Então, no escotismo, a maneira de distribuição de comida para facilitar, por exemplo, um frango, que a gente fez muitas vezes, pegar e fazer um frango para dar um pedacinho de frango para cada um, nunca. Porque tem aquele que quer a coxa, e daí como é que vai fazer para distribuir? Então, normalmente... Fica uma coisa igual, né? Então, misturar tudo ali, dar uma concha, do jeito que está aí, tá. Mas eu não gosto, não come, né? A gente está falando isso, mas deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Você já viu fazer assar um frango? Isso é coisa de escoteiro. Assar um frango com pena e tudo? Não, isso eu nunca vi. São recursos que a gente fazia. Por quê? Então, eu vou dar a receita. Que isso se fazia com passarinho, senão com frango. Pegava o frango, não tirava a pena, não. Abria ele, tirava o intestino, limpava ali dentro tudo, salgava e depois pegava sempre num buraco, tinha feito ali um braseiro, e pegava barro, envolve o passarinho ou o frango no barro, faz uma pelota de barro. Depois põe ali dentro do fogo, põe brasa em cima, porque às vezes a gente tinha que sair, fazer uma excursão e para poder adiantar. O barro era para o calor não sair? Porque daí ele ficava como se fosse dentro de um forno. Agora, o que acontece? Eu estou citando sempre pena, porque eu cito mais. E a pena? Acontece que a pena, quando a gente volta... Fazia queimar. Não, e na hora de tirar o barro, a pena sai tudo... Não ia precisar lavar. Sai tudo grudado, não. E dá um sabor até diferente. Então, são porções de coisa de escotismo, né? As dificuldades. Então, o escoteiro ele tem que dar um jeito. Assar ovo no espeto. Assar como ovo? Então, porque a gente cria uma porção, por isso que eu falo que o chefe de escoteiro vai para o inferno, porque ele apronta cada um. Ah, mas essa eu queria ver. Ovo no espeto e como que espetava? Pegar um pedaço de bambu, faz que nem um palito, não é muito fácil, não. E aqui de um lado aqui, vai devagar, consegue furar assim. E depois vem a questão de assar, porque a temperatura não pode ser muito forte, tem que ser fraca. Então, paciência, né? Demorado. Então, era um treino também, a paciência. Justamente porque é através disso que a gente conseguia, como é que se diz, transformar o garoto. Por exemplo, eu usava o boxe, eu tinha luva de boxe, menino, porque o menino às vezes encrencado com o outro lá, tá bom, então nós vamos resolver isso daí. Quer brigar, mas vai brigar certinho. Com regras. Aí fazia um círculo, botava a luva de boxe nos dois meninos, quer dizer que aquilo é pesado, por mais soco que der, nunca vai machucar ninguém. Só que normalmente aquele que é nervoso, aquele é o que perde, né? Porque o boxe ficou nervoso. Então ele primeiro tem que aprender a perder, né? Ele tem que aprender a apanhar também. Senão então o que acontecia? Pô, os meninos estão em volta, o menino chegava lá, logo de cara ele está com raiva, aquele desespero ali. Aí os outros ainda ficam dando vaia, daí complica mais ainda, né? O resultado, depois que passava aquilo, daí chegava, aí vem o diálogo, né? Tá vendo, olha, por causa disso, então você tem que ter paciência, não é assim. Então, através disso daí, a gente conseguia muita coisa. Eu costumo dizer que a palavra não, hoje, ela é pouco usada. E o não, hoje está faltando bastante o não, mas só que precisa também que, não, mas por que não?
que é o que está faltando, porque só falar o não sempre contraria a pessoa. Isso nós estamos falando de criança, mas até nós adultos também, né? Agora, Tem que dar um motivo justo. e hoje é muito mais fácil, né? Pegar e sim, né? Porque hoje nesse corre-corre, não, faz, deixa para lá. Só que eu acho que por causa disso que nós estamos chegando naquilo. Bom, então o escotismo, ele infiltra em tudo, isso daí, tudo que você vai procurar hoje, quer fazer, o escotismo, alguma coisa está aí nesse meio, assim. Eu vi uma foto muito bonitinha do senhor com seus netos no livro do seu Catulé. E o neto obedece? Porque deve ser difícil. Eu tenho um deles, aquele que só conhece bem, aquele é meio, sempre foi, mas só que lá comigo ele sabia como que era. Lá o senhor era o chefe Olavo. Então ele não ficou até muito tempo por causa disso, né? Porque ele sabia que lá eu não quero saber se é meu neto aqui é desse jeito. A minha filha também foi escoteira, né? Ela tem o uniforme dela, tudo que ela participava. Ela já enquadrava bem com aquilo que o avô queria, né? Bom, a minha próxima pergunta, que eu até coloquei aqui, é quantos prêmios e homenagens o senhor já ganhou? Só que então, como eu vi que tem várias coisas ali, então o senhor me mostra tudo aquilo que o senhor trouxe? Mostro, sim. É que a gente tem tantas coisas, todas elas têm um valor tremendo, mas o escotismo me ensinou tanta coisa, e a convivência com aquelas pessoas que às vezes a gente está pensando tem pessoas às vezes em certos meios que a gente não está pensando em receber um ensinamento e a gente recebe. Eu estava fazendo um acampamento no Mato Grosso, lá nos confins, e tinha um coitado de um caboclo lá que vivia sozinho na choupana ali, de pau a pique, e ele fazia uns trabalhos feitos com cipó, fazia um cestinho, e ele era sozinho. E nós ficamos acampados uns 3 dias lá perto, então tivemos bastante contato com ele, e mandei ele fazer uma cestinha para mim. E ele fez essa cestinha. Quando chegou o dia de vir embora, que ele foi entregar a cestinha, eu perguntei quanto que é. Ele disse, não é nada do senhor, eu não posso cobrar, porque esses dias que está aqui eu aprendi tanta coisa com o senhor, e a amizade do senhor, tudo, aonde se viu, eu falei, mas o senhor vive disso, o senhor precisa de dinheiro? Ele falou, não, então vamos fazer uma coisa. Veja a profundidade da resposta dele. Ele falou, ele disse, se o senhor me der o dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar. Mas eu gostaria de nunca esquecer do senhor. Então, se o senhor me der para mim um botão da camisa do senhor, eu vou guardar pro resto da minha vida. Aí eu não vou esquecer do senhor. Ai, que bonito. Então, isso é um coitado que está lá no meio do mato. Então, às vezes a pessoa estudada, às vezes não passa, porque ele não transmite certas coisas que nem o que ele passou, né? Nossa, fiquei emocionada. Vamos ver então as coisas? Seu Olavo, eu estou impressionada. E isso aqui é só uma parte, né, do monte de coisa que o senhor tem. Que se eu for contar, na realidade, o que a gente fez aqui, naquela época, a oportunidade que a gente teve de ajudar, acho que são herdados da minha mãe, graças a Deus, eu ainda dou um pouco de continuidade daquilo que mamãe fez, porque mamãe, além de parteira, ela saía quando ia, por exemplo, nessas fazendas por aí, às vezes a criança estava lá, não tinha roupinha, né? Então ela vinha na cidade, além de às vezes não receber, ainda ela vinha aqui, juntava as coisas para levar. Então, eu continuo fazendo aquilo, não faço por aparecer de maneira nenhuma, é que eu sou assim, eu gosto de fazer essas coisas, né? De ajudar assim, né? Então, vamos começar por isso aqui. O senhor tem essa carteira de músico. O senhor é um músico profissional?
Não cheguei a ser um músico profissional, mas na época em que o músico precisava ser músico. Eu costumo falar muito isso porque, para receber uma carteira disso daí, você tinha que, de fato, ter conhecimento de música. Porque hoje a gente vê aí que eu acho um absurdo, eu vi outro dia numa revista dizendo assim, curso, aprenda música em 2 semanas por correspondência. Meu Deus do céu, isso não existe. Só que o pessoal acredita e ainda dão dinheiro, porque chegam lá e ensinam uma posição, só às vezes num violão, e ele está dizendo que é músico. Naquele tempo, não, tinha que saber mesmo. Aqui em Santo Anastácio, veio uma vez aqui, Ângela Maria, aqui num clube, aliás, foi em Presidente Prudente. Então, ela trouxe um repertório e uma orquestra que eu tocava, ela trouxe um repertório e punha parte da música na frente para tocar isso daqui. Então, tem que saber a música, senão... E que instrumento que o senhor tocava? O senhor toca, né? Agora, ultimamente, eu não tenho tocado mais, mas é pistão, né? Que a turma fala trompete também, né? Mas eu fiquei sabendo que o senhor já tocou até no Circo Garcia, é verdade? Sim, eu fiz uma temporada com o Circo Garcia, uns 3 meses ou mais, tocando para o Circo Garcia também. Até isso a gente já fez, né? É mais fácil perguntar o que o senhor já não fez, né? Eu estou vendo isso. Bom, e aqui? E essas carteirinhas aqui, ó? Aqui tem um porção de coisa, essa questão aqui, essa carteirinha de futebol, que na época o futebol aqui, que existia um time aqui que foi um dos melhores times, não é porque eu jogava nele, é que era real. Na região aqui era o melhor time de futebol, que era o FADA Futebol Clube, então eu jogava nesse time, então a gente era registrado na Federação de São Paulo, né? E esse Grêmio Estudantil, Castro? Foi uma sociedade que teve aqui e eu participei também, fiz uns cursinhos com eles, né? E esse Operário 28 de Setembro, o que é isso? Isso daí foi interessante porque aqui teve um clube e a gente cansado de estar ouvindo o nome do clube de 3 de maio, aí pediram para mim, eu mudei o nome dele para os 28 de setembro, que é uma data bastante representativa, principalmente para nós de cor, e por que não dizer para os brancos também, pelo seguinte, é o dia da Mãe Preta. Então, tem muita cidade, aquela região ali de Sorocaba, Itapetininga, eles festejam muito, porque é uma homenagem à Mãe Preta que fez muita coisa pelos filhos dos brancos também, né? E como? Amamentava e tudo mais. E isso aqui, ó? E essa carteira? Quando eu fui vereador, né? Essa daí... Ministério de Guerra, o que é? Quando eu fui para o Exército, que é outro pontinho também que eu me orgulho, porque em 1945, por necessidade da guerra, o Brasil, aqueles combates lá na Itália, na Alemanha, por lá, o Exército estava precisando de gente. Então foi convocado de Santo Anastácio 4 rapazes para seguir para lá. Desses 4 nós passamos por Bauru, fizemos uma seleção em mais de 3.000 rapazes, selecionou só 700, que era a categoria especial de saúde, e eu nesse meio também. Então a gente foi para Campo Grande, fizemos lá um treinamento e estávamos prontos para ir para a Itália. Aí a guerra acabou, graças a Deus, não foi preciso ir. Mas até nisso eu também participei. Mas esse curso serviu para várias coisas, o senhor usou no escotismo também, né? Também, ou quase que ao contrário, né? Porque lá isso acontece no Exército, no treinamento lá, muita coisa eu já tinha, no escotismo já tinha participado. Eu tenho um filho que está no corpo de... ele foi paraquedista lá no Rio de Janeiro, ficou 6 anos na brigada de paraquedista do Exército. Hoje ele é bombeiro lá, mas graças ao escotismo, porque lá paraquedista e bombeiro, muita coisa que aprendeu no escotismo serviu para ele lá, né?
Tem que ter muita coragem. E essas placas são todas placas de homenagem, né? É assim, que a gente tem tantas coisinhas que foi dado para a gente e a gente guarda. Aí tem um do Fabrício. Fabrício, foi escoteiro também, o Fabrício Corsalete? Foi escoteiro, o doutor Arlindo, nosso médico aqui, também foi escoteiro meu, e mais uma porção de outras pessoas. Essa é do prefeito, da prefeitura, do senhor Roberto Volpe. Então a gente recebeu. Da Câmara. Exato. Eu sou curiosa, eu gosto de ver tudo, viu? Mas está aqui para isso mesmo. Você é da loja maçônica de Mirante. Trabalhos feitos por lá. Isso aqui, Conselho Estadual de Trânsito, até nisso o senhor participa? Isso daí ainda eu estou envolvido, porque tem uma porção de coisas que as pessoas aqui em Santo Anastácio às vezes desconhecem e eu não gosto de estar muito falando o que a gente faz, mas a gente participa de quase que tudo. Então, assim, na retaguarda, eu sou um cara que eu aprendi todo dia cedo, quando eu levanto, eu agradeço a Deus por estar abrindo os olhos, por estar acordando, porque tantas pessoas que não conseguem, deitam e no outro dia já não está mais vivo, e eu, graças a Deus, ainda estou assim. Então, vai durar muito tempo, viu? Mas tem uma coisa, já estou na fase de extinção já. Não, imagina. E o Conselho Tutelar, o senhor por muitos anos fez parte também do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar de Santo Anastácio, eu participei dele, né? Então, quando o Conselho, não desfazendo do de hoje, como era o primeiro, ele era mais atuante, era cobrado mais do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar faz muita coisa e é até uma necessidade, mas no começo era mais exigido, mais cobrado da gente, né? E agora esses outros certificados foram todos cursos que o senhor já fez? Porque eu fiz diversos cursos para chegar no grau de chefe de escoteiro, então era exigido uma porção de curso da União dos Escoteiros do Brasil, né? Então eu recebi uma porção de certificados aí, honra ao mérito, um monte de coisas que a gente era obrigado a participar e a fazer, né? E essa carta aqui? Por que essa carta está aqui no meio? Essa daí eu me orgulho porque esse escoteiro aí, quase que a metade dos meus cabelos brancos, ele é culpado. Era tão danado assim? Nossa, nós estávamos uma vez no acampamento e à noite começou a fazer um barulhozinho no meio do mato, parecendo lata batendo, os meninos todos dormindo, acordaram, ficaram todos assustados. O que é aquilo lá? E eu, como chefe, não, aquilo lá não é nada, mas eu confesso que eu também já estava ficando com medo. Mas eu tenho que decidir. E agora? Estou vendo que está vendo aquele barulho, né? Então tá. Mas daí era esse meu escoteiro aqui que durante a tarde o Vanderlei pegou um barbante, pegou umas panelas lá na árvore, amarrou as panelas lá e com a cordinha ele trouxe dentro da barraca dele. Então, daqui da barraca dele, ele puxava a corda. Olha, que malandro. E ele escreveu isso aqui já adulto? Porque depois ele foi embora para Ribeirão Preto e um dia lá eu recebi essa carta dele. Eu gostaria de saber o que eu achei interessante. Eu vou ler então. Ribeirão Preto, 19 de novembro de 1980. Ilustríssimo senhor, chefe Olavo, sempre alerta, caro velho, a vida passa e a gente vai crescendo, vai construindo, mas nunca esquecemos o nosso alicerce, as nossas coisas boas. Velho, hoje, realizando uma de minhas obras, obra é o predicado que dou ao meu trabalho. Deu um estalo e lembrei-me de você.
Minha característica maior é a iniciativa, a criatividade, que desperta a atenção de meu chefe. Sou condecorado de muitas formas. Sou também decidido, sem medo diante de qualquer problema. Sou vivo, seria eu um destaque. Mas é aquilo que o senhor dizia, o escoteiro é um menino diferente dos outros. Talvez seja isto. É, velho, hoje não sou mais aquele garotão rebelde, não fumo mais escondido de você, e nem medo de suas repreensões, mas de uma coisa esteja certo, sou escoteiro. Em todos os meus trabalhos, trabalho com muita gente, divididos em equipes, competições, etc. Eram as patrulhas sempre no espírito competitivo, dá um resultado extraordinário. E ninguém sabe onde eu tiro tanta imaginação. Viajar, isto que para os do meu ofício chamam de duro, para mim é a realização de um sonho. Vivo só, mas me viro bem. Saio e entro em qualquer lugar e situação e muito bem. Minha vida é um eterno acampamento e eu gosto, tenho imensa satisfação. Mas sabe, velho, eu ainda era garoto. Os curiosos me perguntavam para que serve o escoteiro. Eu engasgava ao responder, não sabia ao certo. Dizia que ia para o mato, cozinhava, dormia e também cuidávamos de hasteamento de bandeiras. Hoje, se me perguntarem, eu classificaria como o alicerce de toda a minha vida, minha maior escola. Ali conheci trabalhos em conjunto, aprendi a libertar-me do medo de todas as coisas. Aprendi a gostar e auxiliar o amigo menos favorecido. Se fizermos uma análise detalhada de meus atos, de minhas glórias, tudo se resume no escoteiro. E para o senhor ver, eu nesta vida não mexo com mato, não preciso cozinhar, não hastio bandeira, mas é como se estivesse fazendo tudo isso. Eu já devo ter te dito isto. Certa vez, logo no início de minha vida nova, perguntaram-me algo sobre experiência, e eu respondi, fui escoteiro 5 anos. Foi tanta a minha convicção e firmeza, que essas curtas palavras, eu estou emocionada. Vou continuar. Ai. E para o senhor ver, eu nesta vida não mexo com mato, não preciso cozinhar, não hastio bandeira, mas é como se estivesse fazendo tudo isso. Eu já devo ter te dito isto. Certa vez, logo no início de minha vida nova, perguntaram-me algo sobre experiência, e eu respondi, fui escoteiro 5 anos. Foi tanta minha convicção e firmeza que essas curtas palavras atingiram os homens e trouxe admiração. Bem, velho, estou muito feliz. Recebi os parabéns aqui em Ribeirão pela diretoria e faço questão de passá-lo para você. Obrigado, chefe Olavo. E desculpe não ter sido eu seu substituto um dia. O senhor pode ver, não tive essa felicidade. Mas um dia, velho, eu quero terminar de me realizar. Ter minha família, mas quero pertencer ao movimento escoteiro. Quero um dia formar bastante garotada, ensinar, cozinhar, carpir, dormir no mato. Tem que parar. Bom, eu estou chorando, o senhor Olavo está chorando, eu vou borrar toda a maquiagem, vocês me desculpem. Vou continuar. Mas um dia, velho, eu quero terminar de me realizar. Ter minha família, mas quero pertencer ao movimento escoteiro. Quero um dia formar bastante garotada, ensinar, cozinhar, carpir, dormir no mato, carregar peso, para que cada um dia venha descobrir o significado de tudo isto para si próprio. Velho, é uma história muito grande para contar. Você está cumprindo tua missão na Terra. E que Deus te abençoe e dê vida longa para manter viva a chama do escoteiro em nossa cidade. Sempre alerta para servir. Do irmão Vanderlei. Ribeirão Preto, 19/11/80, Dia da Bandeira. Bom, dá uma pausa.
Bom, eu já paguei vários micos no programa, eu já cantei, eu já ri, eu já dancei, mas o senhor Olavo me fez chorar. É muita emoção, esses anos todos devem aparecer várias coisas desse tipo que emocionam muito o senhor. Mas Ari Barroso, num dos seus sambas, ele escreveu, não me lembro agora o nome do samba, que então ele disse que os negros trouxeram de lá da África reserva de dor. Então, diz que normalmente, eu estou mostrando agora, essa reserva de dor é que faz com que eu seja assim bastante emotivo, como sou, qualquer coisa eu sinto aqui dentro de mim. Mas, puxa vida, a senhora não trouxe reserva de lá, mas também é emotiva. Isso daí é muito gostoso, arranjei uma parceira. No choro. Então, mas é gostoso, né? E que todas as pessoas chorassem devido a isso que está acontecendo aqui. Não chorasse porque está sofrendo de dor, não é o contrário. Isso daí serve de limitivo para o nosso viver, porque é tão bom isso daí. Eu desejo que muitas pessoas chorem, sim, mas chorem por isso daí. Seria muito bom. Então, o escotismo tem me dado tanta felicidade, de vez em quando menos espero, surge uma coisinha para lembrar aquilo, pessoas para agradecer por ter passado pelo escotismo. Não faz muito tempo que eu estava na prefeitura e apareceu lá um senhor que eu, no momento, não a conheci, e ele chegou, mas logo que chegou, fez sempre alerta para mim. Porque o escoteiro cumprimenta com 3 dedos, assim, fazendo a continência. E falou, você me conhece? Falei, não conheço, não estou me lembrando. Aí, mas parou um pouquinho, mas uma coisa eu sei, que o senhor é escoteiro, foi escoteiro. Ah, foi sim. Eu morei uns tempos aqui perto da prefeitura aqui. Daí falei, na hora, logo já me lembrei. Falei, você é do Mattioli. Ah, eu sou Mattioli, sim. Pois é, chefe, é o seguinte, eu nem perguntei qual é o trabalho dele, mas ele está no Exército. Ia para a França agora, esses dias passados. Mas ele disse para mim, olha, eu não podia passar por aqui sem fazer uma visita para o senhor, porque eu devo tanta coisa que eu aprendi no escoteiro, eu devo para o senhor. Então, isso é muito gratificante, né? Então, é gostoso. E fora disso daí, de vez em quando a gente recebe, às vezes, pessoas que me procuram, fui escoteiro do senhor, tudo. Isso daí é muito bom. Aqui, se eu fosse citar o nome aqui, estão porcento de pessoas que passaram pelo escotismo, que sofreram nas minhas mãos, mas sofreram naquele sentido. Era a maneira de passar o que é de bom. Então, o que foi plantado, eles estão colhendo hoje. O doutor Arlindo Felice foi escoteiro. E mais uns outros. Aqui teve um garoto que nós fomos fazer um acampamento lá no Morro do Diabo. E quando chega na hora de sair, o garoto não podia ir devido à idade dele. Mas o pai dele era o Moiana, que trabalhava aqui numa agência de carro. Então, ele queria que o garoto fosse, o garoto tinha vontade de ir, mas ele não tinha condições, não dava para ir. E eu tive que levar comigo. Chega lá para ir no Morro do Diabo, para subir lá, ele foi nas minhas costas, porque eu não podia, andando ele não aguentava, e de noite ele começou a sentir a falta da mãe, então chorava, eu tive que deitar perto dele e ficar acalentando, só não dei de malar, mas o resto a gente fazia tudo. Então isso é tão gostoso e eu sei que eles não vão esquecer nunca disso. Nunca mais. Senhor Olavo, estou vendo uma coisa aqui muito interessante. Cargo, representante do juiz, Distrito Santo Anastácio. O que é isso? Até representar o juiz? É isso. É que aqui o doutor Rafael Hermegildo Pereira Filho, ele era um juiz daqueles, como a maioria dos juízes são bastante exigentes, porque a profissão exige isso daí, e ele, naquela época, tinha Piquirubi e Ribeirão dos Índios, que na eleição o juiz tinha que andar por toda essa área ali. Então,
ele deixou eu umas 2 vezes como representante dele aqui. Só que dava cada complicação, porque eu chegava no lugar, às vezes coisa que não estava certo. Aconteceu uma vez com um amigo meu que eu cheguei e fui explicar para ele, Olavo, não enche a paciência. Eu falei, vou pegar um pouquinho. Não dava respeito, não tinha respeito. Acontece que eu, nessa hora, daí mudava o assunto, né? Mas até isso a gente já fez também. Eu estou vendo aqui, título de diretor exemplar, da Guarda Mirim. Também na Guarda Mirim? Que a gente pertence lá também. Eu sou praticamente fundador de lá, porque quando começou a funcionar a Guarda Mirim, eu estava lá junto também, né? Então, quase que todas essas formas onde teve envolvido crianças, quase sempre eu tô no meio. Aqui, esse certificado aqui lá da União dos Escoteiros do Brasil, isso daqui tem um valor tremendo, porque poucas pessoas recebem certificado. Eu tenho uma congratulação que foi mandado lá do Rio de Janeiro, até foi entregue em Presidente Prudente. Olha, é um monte de coisa que eu não trouxe tudo aqui, mas tudo coisas que poucos receberam esses títulos que eu consegui graças a esforço meu e, naturalmente, existiu aquilo, na época, compreensão, colaboração dos pais e de algumas entidades daqui que sempre me ajudavam e me procuravam fazer tudo aquilo que eu queria fazer, né? Tem um diploma honorífico aqui do Rotary. Também, o senhor participava do Rotary também? É o seguinte, o Rotary, eu sou sócio honorário lá, porque eles dão um certificado para as pessoas que fizeram alguma coisa em destaque na cidade, então eles dão esse título, então automaticamente eu pertenço lá também, né? E esse diploma de colaborador emérito do Exército? Isso também é bastante importante. Aqui, todos os tiros de guerra que tiveram aqui, eu sempre participei, porque como eu era corneteiro do Exército, quando eu fui, então a gente está par de uma porção de coisas. Então, hasteamento de bandeira, aquelas formalidades que existem com bandeiras, coisas a gente está par, então davam sempre para a gente participar, então eu tinha aquela função que eles tinham que me procurar. E eu aqui em Santo Anastácio, nossa, se eu começar a enumerar tudo, né? Mas... Não, falando de hasteamento da bandeira, eu fiquei sabendo que o senhor Ramírez não perde um hasteamento da bandeira lá na praça, é verdade? É verdade, aí eu dou um voto a mais para o Manuel Ramírez, porque eu, devido ao trabalho que a gente faz na prefeitura, isso daí está envolvido lá e eu tenho que ir mesmo. Eu vou porque eu gosto e porque é coisa que todo bom brasileiro deve participar. Mas o Manuel Ramírez a gente admira muito, porque como ele está ali perto, então ele faz questão de estar lá. Então a gente é uma pessoa que eu tenho aqui comigo como um destaque nesse ponto aí, sim. Manuel Ramírez é formidável. E esse aqui, governo comunitário, certificado através do Conselho Municipal de Educação, confere lá o presente certificado, participação na 3ª noite da Seresta. Então, senhor seresteiro também? É um caso sério, que eu tinha uns amigos que tocavam violão, sanfona, então nós formamos um grupinho aí que todo dia de Natal a gente saía fazer serenata nas pessoas conhecidas e não conhecidas, porque às vezes chegavam no local, estava tocando aquelas musicazinhas gostosas, antigas, e que às vezes o vizinho que eu nunca vi, mas estava lá, a gente chegava lá e tocava também. Então era muito gostoso. Tem até uma particularidade aqui, que eu vou falar porque eu não vejo. Fala, eu sou curiosa, eu gosto de saber tudo, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Então, muita gente, às vezes, pode achar que... Então, nós estávamos fazendo serenata, e a gente amanhecia na rua tocando. E quando chegou, acho que eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos, e agora, aonde que nós vamos?
Daí eu falei para ele, vamos fazer uma coisa? Vamos tocar lá em cima, lá na zona, lá para as mulheres. Até isso a gente fez. Ué, lá, porque aí vamos. Olha, eu vou dizer uma coisa, de todos os lugares que nós tocamos, lá foi formidável, porque chegamos lá, aquelas mulheradas, uma hora daquela, a mulher tudo já tinham bebido, estavam lá caída por lá, tudo, e nós tocamos tudo quieto, começamos a tocar a Noite Feliz lá. Ah, que bonito. Aí daqui a pouco foram abrindo, daí chegou umas mulheres ali, e depois foi formidável, porque uma delas falou assim, pois é, eu estou aqui não por culpa minha, porque houve um problema e minha mãe depois não quis mais eu em casa, então eu estou aqui. Mas há muitos anos que a gente considerava assim, completamente desprezada pelas pessoas. E agora vocês veem aqui fazer uma serenata. Falei, especialmente para ela. então, tudo isso é gostoso, né? E outra coisa, tudo isso que eu fiz e faço, cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi que estivemos tocando lá na zona. Bom, E ela não ficou brava? Não. Agora tem gente que às vezes podia até falar, não, mas vocês vão tocar lá, por que não? Nem todas as pessoas que estão lá porque querem. Eu não sei se... E todos merecem ouvir música boa? Então a gente tinha isso daí. Então essa turma de Que bonito. que já morreu quase que todos, eu continuo teimando aqui ainda e não estou podendo tocar, que senão a gente estava fazendo serenata ainda assim. Ó, esses são os cursos que o senhor fez, né? Encontro Paulista, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem vários. Precisou, com a nova lei, o senhor precisou se atualizar. Certo. Ali tem um diploma também, eu não sei se é esse, não me lembro agora, porque é tanta coisa. Sabe o que acontece? Teve aqui... Esse aqui é da Toledo, também, sobre a criança e adolescente. Esse daqui, até isso eu tive envolvido aqui, fazendo... até marceneiro? Que eu nunca fui isso daí, mas por necessidade tinha que fazer cursinho de aprendizagem para garotada ali. Então eu fiz um curso e depois ensinava os princípios de marcenaria para eles, né? Nunca fui marceneiro, não, mas fiquei entendendo alguma coisa sobre isso daí. Então até nisso a gente esteve envolvido. Então, de tudo o senhor sabe um pouco, né, seu Olavo? Pouco. Não, eu até vou mais além, deixa eu aproveitar a dica aqui. A mamãe, no tempo de parteira, ela saía e eu tinha que ficar em casa. Então, a maneira de criar os filhos era completamente diferente. Mamãe sabia bordar, fazer crochê bem, então não tinha aquele negócio de andar pela rua, não tinha eu. Então, ela pegava o crochê, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a fazer bordado, comida, sei fazer. Eu fiz um curso uma vez de desenho por correspondência, e uma das coisas, um pouco de destaque que eu passei foi criatividade de modelo de vestido. E os amigos não ficavam fazendo chacota, não? Não. Aí convidaram para mim, se eu quisesse, em São Paulo, que tinha uma revista chamada Jornal das Moças, que eu comprava, não por ser Jornal das Moças, é que ela, no fim, trazia sempre umas músicas. E eu, como músico, eu gostava, né? Podia alguém interpretar de outro jeito, mas era por causa da música, isso eu tenho certeza. Então, eles escreveram para mim que se eu quisesse trabalhar para eles lá, para ajudar a criar modelo de vestido, eu podia ter ido. Que mamãe tinha uma coisa, ela fazia um vestido, ela acostumou tanto comigo, que vestia, eu era aquele um que ia dar os últimos retoques. Eu acho que era bom fazer uma pregazinha aqui, existia aquele babado. O senhor era o último palpiteiro. E ela obedecia, porque eu consigo enxergar, eu sou muito criativo, eu vejo as coisas, eu vejo as coisas de uma maneira que
talvez não é todos que têm esse poder, mas eu consigo enxergar uma porção de coisas assim. Então, até isso, bordar, crochê. Ai, senhor Olavo, o senhor é um homem raro, hein? Olha, acho que eu não vou conhecer outro assim, não. Vai sim, mas eu só não quero que aconteça igual ao doutor Rafael Megido Pereira Filho, que nós vamos hastear uma bandeira lá na sede e ele chegou, me lembro como se fosse hoje, agora não me lembro quem foi que disse que saiu, isso há muitos anos atrás, na rua de dia, com um lampião procurando uma pessoa que fosse direita. Como é que é? É uma história muito antiga, então ele estava procurando uma pessoa para um cargo. Então ele saiu de dia com a lanterna acesa. Então, mas por quê? Falou, porque de noite eu não consegui, quem sabe se eu consigo de dia, porque está difícil. E o doutor Rafael então disse, em Santo Anastácio não foi preciso andar de dia com a lanterna acesa para achar a pessoa, porque eu achei o chefe Olavo fácil aqui. E é isso mesmo, ele tem toda a razão. Chefe Olavo, essa foto aqui é digna do nosso museu virtual e também do nosso museu, que está para sair, viu? Assim, essa daí, e eu devo até ter algumas outras lá, que uma hora que tiver oportunidade, talvez a gente mostre, porque aí estão os índios caiuás, e aqui tem índios terenos também, que foi num acampamento que nós fizemos perto deles, e então eles participaram junto com a gente procurava. Os índios têm muita coisa interessante para passar para a gente, mas nós também tínhamos muita coisa para explicar, para passar para os meninos. Então, esse foi um acampamento que a gente fez lá, né? Nossa! E todas essas fotos aqui são referentes ao escotismo. Escotismo, participação, como eu disse, em tantos lugares que a gente teve, é uma imensidade de lugares aonde os garotos participavam em todo, e aquilo que eu disse, aqui temos os meninos aqui, isso daí tudo, porque as dificuldades, através das dificuldades, é que a gente conseguia fazer com que o menino aprendesse, e também outra coisa que é muito importante. Então, o chefe tem uma função tremenda, o segredo. Mas como que eu podia controlar esse monte de garotos? Era manter sempre ocupado. Então, tem que ter criatividade, quando está percebendo que estão fazendo alguma coisa que aquilo lá já não está contente para eles, não está bom para eles, então vamos inventar outras coisas. Então, na hora, quantas vezes eu não chegava assim no lugar, mas agora eu estou vendo que eles lá não estão interessados mais para aquilo. Então, a gente dava 3 apitos, que era a reunião de todos, e chegava, bom, agora tem um prêmio para aquela patrulha, porque o escotismo é formado por patrulhas. Cada patrulha tem 5 ou 6 garotos, aonde um é cozinheiro, outro é enfermeiro, outro é acampador, o outro... cada um tem um cargo para ser feito. Nós tivemos no Rio de Janeiro, nós fizemos um acampamento lá em Interlagos. Não, Interlagos não, agora me fugiu o nome, mas isso foi lá no Rio de Janeiro. Nós ficamos uma semana acampados lá. Então, logo que cheguei, os meninos, e foi um acampamento internacional. Então, não estávamos só nós. Então, porque se o escotismo sair daqui e for lá no Japão, ele vai funcionar a mesma coisa, porque nós temos uma porção de sinais, uma porção de coisas que é internacional. Então, eles, através daquilo, se entendem. Então, o grupo de escoteiro nosso, quando nós chegamos lá, cada um de nós tinha um trabalho para fazer. Então, os meninos, logo que chegaram, dispensaram para lá, que foram para outro setor. Eu só fui ver eles depois de 2 dias. Agora, para mim e um chefe de Assis, nós tínhamos que trabalhar noutra área. Como a área minha, que foi primeiros socorros, que nós tínhamos que ensinar ali, já estava preenchido, então ficamos lá um dia sem fazer nada.
Aí procuraram, no segundo dia, procuraram, olha, o chefe Olavo hoje vai lá no departamento de intendência. Aí cheguei lá, o sofrimento, tinha 3.000 pãezinhos que era para passar manteiga. Daí eu fiquei lá, eu e esse colega meu de Assis, ficamos quase que a noite toda ela cortando o pão e passando manteiga no pão. Então, é uma porção de coisas... Eles aprendem, mas eles se divertem muito também, né? Mas é justamente, é devido isso que o menino acaba gostando de escotismo, porque tem uma coisa que ele não gosta, mas como ele lá adiante vai fazer outra que ele gosta, então ele, sem querer, ele está procurando fazer aquilo que a gente quer, né? Agora, o segredo é manter os meninos sempre ocupados, que chega de noite, chega na hora de dormir, estão cansados, daí dorme, né? O senhor falou que eram divididos e cada um tinha uma função. Essa escolha, por exemplo, o fulano vai ser cozinheiro, era por aptidão ou não? Todos tinham que fazer aquilo. Se for escolhido fulano para ser cozinheiro, mesmo se ele não soubesse bem, ele tinha que fazer. A gente procurava primeiro a aptidão de cada um, mas quando não tem, dentro da patrulha, porque veja bem, chega num campo já escolhido anteriormente. Chega ali, o menino que é o acampador, ele chega, ele vai ver localização onde fica melhor, porque tem direção de vento, às vezes vai armar barraca. Nós fizemos num acampamento que armaram umas barracas embaixo de umas árvores, completamente errado, porque embaixo de árvore mais pernilongo, se vir uma tempestade, atrai raio. Então, esses conhecimentos tem que passar tudo para eles, né? Então, o menino que é acampador, ele está a par de uma porção de coisas assim. Agora, chega ali, o menino que pertence à cozinha, ele já vai ver onde tem lenha para trazer e para ajeitar. Então, é por isso que funciona. E sempre, sempre competição. Então, nós estamos ali em 5 patrulhas. Chega, a primeira patrulha que fizer café vai ganhar prêmio. Então, incentiva, né? Então, a gente não tem trabalho, porque cada um vai procurar fazer sim, porque ele não quer ficar para trás, né? Eu fiz um acampamento em São Paulo, foi um dos primeiros, uma porção de chefes, mas iniciando. E chegamos, estava chovendo. Chegamos lá no local, que eu não me lembro bem agora o local, faz tanto tempo. Quando chega lá, tinha um chefe americano, tinha acho que da Argentina, de porção de país estavam lá, que estavam promovendo aquele curso para nós. Aí, tudo marcado na hora certa. Então, quando chegou, fomos deitar, chovendo. Então, era uma barraca no meio da chuva, não quero nem saber. Chegou cedo, 7 horas da manhã, era 6 horas, alvorada. Então, um sinal para levantar. Às 7 horas, tinha que tomar café. Então, é aquilo. Cada setor disso daí, um chefe, e ele chegava naquela hora, fez café, fez, não fez, fizesse. Porque daí já era outra coisa. Nossa, a gente sofreu. Então, chegava ali, bom, mas a lenha está toda molhada? Mas dá um jeito. O que acontece? Sempre no meio do mato, algum galho de árvore está seco. Então, cortar aquilo ali, abrir no meio, tirar fatias bem fininhas, fica quase como se fosse um papel. Estou aprendendo. Aí, então, é que vai começar a fazer o fogo, às vezes com palito de fósforo só. Então, a dificuldade para o escoteiro não existe. A gente tem que dar um jeito. Sempre se acha um jeito de fazer. E é por isso que tudo para a gente é mais fácil, né? Depois que a gente passa por isso daí. Então, o escotismo é uma beleza. É pena que tenha mais. Eu tenho esperança ainda, como eu disse, de primeiro formar um grupo de antigos escoteiros, porque daí nós temos condições. Então, não dá para ter um grupo de 30 meninos, vamos fazer um grupo com 5 só, mas aqueles que haja compreensão. Que realmente queiram. E haja compreensão da família, porque senão, porque hoje é difícil, né? Então, esses acampamentos que está havendo hoje, que eu tenho visto aí, às vezes é recinto fechado, aquelas coisas, porque hoje a lei
quer que deixe o menino que faça o que ele quer. E não é por aí, né? Que se deixar o menino fazer o que ele quer, então não vai dar certo. Então, Uma criança não tem ainda tanta maturidade para saber o que é certo e o que é errado. agora o chefe tem que saber como passar para o garoto aquilo que tem que ser feito. Então é por isso que hoje não está se achando quase que mais que quem queira tomar conta de se participar, né? Não é fácil não, mas Não é fácil, isso que o senhor falou não é impossível, quem sabe, né? Não, quem sabe não, vamos conseguir. Agora vamos ver, como eu disse, eu estou na fase de extinção, tomara que dê tempo de eu conseguir. Lógico que vai dar, imagina. Senhor Olavo, eu sempre vejo o senhor em comemorações, representando o prefeito. Qual o seu cargo hoje na prefeitura? O meu cargo dentro da prefeitura ali, eu sou chefe de gabinete. Então, o meu trabalho é um trabalho assim, eu acho que bastante árduo, mas a experiência da minha vida, o tempo que já passou tudo, é que me dá condições para que eu acho que eu estou conseguindo satisfazer a vontade do prefeito, porque lidar com o povo hoje é muito difícil. Eu costumo dizer e tenho certeza, as pessoas antigamente eram diferentes. As pessoas de hoje, devido a essa dificuldade, essa falta de dinheiro, falta de emprego, então o desgaste da gente ali é bastante. Então, essa função minha, quando a pessoa chega ali, quer falar com o prefeito, primeiro tem que passar por mim. Às vezes não chegam meio estressados. Mas é justamente, e tem aquilo, né? E é mais ou menos natural que a pessoa chega ali e não confia muito em mim, porque ele quer ter uma resposta do prefeito. E rápido, justamente. É tudo assim, tudo é comum. Você chegar ali, ó, é só um minutinho, mas às vezes o Reinaldo está lá dentro tão ocupado que eu estou sabendo como que está lá e a pessoa que está aqui está vendo de outro jeito. Então, não é fácil não. E muitas vezes eu chego lá, o Reinaldo me fala uma coisa, e eu tenho que, naquele trajeto do gabinete até ali, eu tenho que lapidar o que eu vou falar lá, e é que é o desgaste da gente. Mas eu acho que eu estou fazendo aquilo, faço o melhor possível e está dando certo. Agora não é uma função meia difícil, mas eu acho que eu estou procurando dar a volta por cima, assim. Como o senhor vê Santo Anastácio? Olha, é uma pergunta assim, para quem viu Santo Anastácio, o que era e vê hoje. Então, olha, de primeiro era comum chegar, por exemplo, está difícil hoje, não, mas amanhã vai melhorar, porque infelizmente hoje, não sei, eu quero estar errado nisso daí, mas a gente não está vendo nada assim que diga que vai melhorar. Eu peço ao grande arquiteto do universo que nos ilumine e faça com que melhore. Mas o que a gente vê na TV é só piorando, né? Porque justamente falou em TV, só ficam passando coisas que eu acho que não devia de passar. Então, vai entristecendo a gente, né? Eu vi outro dia uma declaração de um assaltante que ele disse que ele tinha entrado lá no estabelecimento, já tinha matado, tinha tirado, pintado certo. A hora que a polícia chegou lá, que prendeu, ele simplesmente disse assim, bom, mas espera um pouquinho, eu estou atirando na polícia porque eles estão atirando em mim, então eu estou atirando porque eu estou me defendendo, e é capaz que amanhã ele prove que Está invertendo os valores. Então, está ficando difícil, né? Então, devido a isso, é uma resposta sim meio difícil, eu quero, oxalá eu esteja errado, que eu só quero, é claro, eu quero o melhor para todos nós. Mas a gente não está vendo assim que vai ser fácil, não, mas eu acho que a gente chega lá assim. Deus há de iluminar o nosso presidente e os outros que estão lá,
que faça alguma coisa, porque nós estamos precisando. Eu estou vendo agora na nossa região aqui essa plantação de soja que estão querendo fazer. Quem sabe se isso daí vai melhorar, porque antigamente a gente via aqui bastante plantação de algodão, batatinha, plantavam de tudo aqui, amendoim. Agora eu não sei, devido a essa dificuldade tremenda, a gente não está vendo quase que nada, né? Mas eu acho que nós vamos chegar lá sim e vai ter que melhorar, está precisando. Uma curiosidade, já que o senhor está lá na prefeitura, quero saber, é verdade que vai sair mesmo o nosso museu lá na antiga estação ferroviária? Ah, sim, nós já tivemos uma reunião a semana passada lá e já foi repartido lá para algumas entidades e o museu vai sair sim. Até eu tenho uma porção de coisinhas em casa e aqui na cidade tem muita gente que tem muita coisa que está guardada e que estão esperando para que isso aconteça, para poder ter um local onde possa deixar e que fique preservado. Eu mesmo tenho uma coisa que Santo Anastácio, acho que ninguém tem, deve ter só eu. Eu tenho uma placa de automóvel de Santo Anastácio de 1928. São coisas interessantes, né? Então eu guardo muita coisinha, mas nós temos o Lazinho, acho que está conseguindo bastante coisa. Nessa reunião que nós tivemos lá, o Lazinho estava presente também, então isso daí vai acontecer sim. Já estão começando a pintar lá, a reformar, né? Ai, que maravilha. Bom, senhor Olavo, eu estou impressionada com o tanto de coisas, coisas boas que o senhor já fez pela cidade. A sua importância na história de Santo Anastácio é inquestionável e muita gente sabe disso, reconhece isso. E se não sabe agora, vai ficar sabendo pelo menos um pouco da sua vida, dessa vida tão rica. Parabéns por tudo isso e muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade que você nos deu, porque graças a isso que a gente consegue, se não fosse as pessoas igual a vocês, desculpe, eu estou falando vocês, que eu costumo falar... Pode falar você. Se não fosse pessoas com essa grandiosidade, esse poder de conseguir essas coisas, isso não estaria acontecendo. Então, Santo Anastácio estava carente nesse setor, mas Deus há de iluminar vocês, e eu que ainda eu posso ainda fazer mais coisas, porque eu acho que ainda tem muita coisinha que eu posso fazer, só que o que a gente vê hoje é que o velho, quando ele chega no ponto que ele aprendeu uma porção de coisas que ele podia passar para as pessoas, daí ele ficou velho. Aí os novos não aceitam muito, há uma rejeição. Então, se não houver pessoas que verifiquem, que achem isso daí, nós estamos ficando de lado, não é? Então, foi tão gostoso. Deveria ser o contrário, porque no Japão eles respeitam muito os idosos por isso, por essa carga de experiência que o idoso tem. Então, tem uma porção de coisas que tudo que nós temos hoje é graças a alguma coisa que tinha antigamente. Eu não sei, eu posso contar aqui uma... Longe. Eu gosto porque isso daí é interessante. Em Dakar, lá na África, numa região lá, plantavam batatinha. Então, ali o movimento era batatinha e foram juntando mais gente, batatinha, e chegou lá um pessoal, fizeram uma cooperativa, depois acharam que deviam de plantar batatinha, mas na hora de vender, eles não selecionavam as batatinhas, eles pegavam as batatinhas, misturavam a batatinha pequena com a grande, então estavam deixando de ganhar dinheiro. Então alguém disse, vocês arrumam mais gente e selecionam, porque daí vocês vão vender a batatinha grande por um preço melhor. E foi o que fizeram. Então asfaltaram lá uma estrada e pagavam para aquele pessoal selecionar batatinha e tudo mais. Chegou um senhor lá, já meio antigo, e com pouco dinheiro, e comprou uma área também para plantar batatinha.
mas ele não tinha condições de pagar o aluguel para passar naquela estrada boa. E nem tinha condições de pagar pessoal para classificar a batatinha, que o poder aquisitivo dele era pouco. Mas o que ele fez? Aí o pessoal que plantava e falaram: aquele coitado lá não vai aguentar, porque do jeito que ele está fazendo lá, ele não vai ganhar dinheiro, aí não adianta. Mas um dia estava entregando batatinha lá na cooperativa, aí um daqueles plantadores que estava antigo ali, notaram que aquele que não tinha poder para aquele estava recebendo um cheque igual ao deles. Aí ele foi lá reclamar para o gerente: me diga uma coisa, por que ele está recebendo a mesma coisa? Se ele não tem quem selecione nem nada, como é que ele está recebendo? Tem qualquer coisa errada aí. Naquilo, esse senhor, com um caminhãozinho velho dele, estava descarregando a batatinha. Ele falou: vamos lá para dar uma olhada. Então, o que ele fazia? Ele vinha por uma estrada ruim, porque os outros usavam a estrada asfaltada. Ele vinha por uma estrada ruim. E jogava a batatinha toda em cima da carroceria do caminhão, tudo a granel lá. Na estrada ruim que ele vinha, sacolejando tudo, o que acontece? A batatinha pequena, ela vai forçando e vai descendo, vai ficando embaixo, e a grande fica em cima. Então, quando chegava lá, chegava selecionado. Sem precisar. Então, e reclamaram por causa que está recebendo igual. Aí chegaram lá: mas o que está... Olha aí. Então, ele chegou lá com o caminhão, tiraram as batatinhas grandes de cima e depois as pequenas. Então o que acontece? É moderno hoje assim, mas tem tanta coisa que ainda depende de conhecimento, de experiência, né? Então isso daí é formidável, porque ele vinha para a estrada ruim, tudo sacolejando, tudo, mas estava selecionando sem ele ter despesa, né? E o outro gastava muito mais lá para ter a batatinha dele selecionada. Então, resumindo, a gente ainda tem muita coisa para dar. Agora é preciso que as pessoas... agora tem coisa, é claro, eu costumo dizer, hoje é difícil para a gente, que tem certas coisas que nós, antigos, não aceitamos. Nós temos as nossas razões, mas se nós quisermos viver pensando só lá também, então nós não vivemos hoje. Então é preciso que a gente esteja se adaptando aos dois lados, e sempre que tiver a oportunidade de passar alguma coisa de bom para as pessoas, vamos passar assim, né? Então o idoso hoje, ele está meio difícil de viver, porque a maioria, infelizmente, como acha assim uma rejeição, então ele não luta por aquilo ali, mas eu sou ao contrário. Eu, até a última hora eu vou lutar sim. O que eu puder fazer para me adaptar, vou sim. E o que eu puder fazer para passar alguma coisa que eu vejo que ainda pode ser útil para as pessoas, eu vou continuar fazendo assim. Meus parabéns. O senhor passou muita coisa hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Tem uma coisa importante ainda para o senhor falar, já que a gente está quase na hora do almoço. Foi bom lembrar. Eu gostaria de passar a última mensagem aqui, que serve para todos nós. O escoteiro, ele não, na hora do almoço, qualquer comida, ele sempre agradece a Deus. E a oração que o escoteiro faz é assim: uns têm, mas não podem. Outros podem, mas não têm. Nós que temos e podemos, bendigamos ao Senhor. Eu gostaria que as pessoas refletissem um pouco nisso daí, e daí vão ver que, poxa, nós temos tanta coisa que agradecer, então não importa o que nós temos para comer, vamos agradecer aquele que pode comer ainda. Muito obrigado. Que bonito, olha, daqui para frente eu vou pensar nisso.
Eu me emociono em todas as minhas entrevistas e reportagens, principalmente nesta, e este programa tem me trazido questionamentos, conhecimentos, muito amor a esta terra e a sua história. E eu fico feliz de poder passar tudo isso a vocês. O programa chega ao fim. Essa música foi uma escolha do chefe Olavo. Muito obrigada pela audiência e tchau, Santo Anastácio. Já sabem, semana que vem eu volto.